cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre dois países que vêm preocupando a comunidade internacional. Um deles é a Espanha, com o referendo da Catalunha, e o outro é a Coreia do Norte, com as ameaças aos Estados Unidos. Para falar desses dois temas, o nosso convidado é o professor de Políticas Mundial, aqui da FURB, da Universidade Regional de Blumenau, Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. Mas antes de começar nossa conversa, é bom lembrar que essas duas tensões mexem com a comunidade internacional e, claro, também com o Brasil. Você que está em casa já percebeu que alguns desses conflitos estão presentes em nosso país com outra roupagem. Por exemplo, a Catalunha e a independência da Espanha, tirando as devidas proporções, se transveste com a ideia de o Sul é o meu país. O certo mesmo é que são dois temas difíceis de ser explicados num programa de meia hora. Mas vamos tentar e vamos começar pelo referendo da Catalunha. Por que essa discussão de divisão territorial da Espanha nos interessa? E qual é o posicionamento da comunidade internacional e da ONU? E por comunidade internacional, a gente entende aqui Europa e Estados Unidos. Nós vamos começar por são duas perguntas numa só, que a gente vai começar aqui com o professor Jorge Gustavo. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Por que nos interessa inicialmente essa discussão lá da Catalunha e o posicionamento aí da ONU, da comunidade internacional? A Espanha é um membro da União Europeia e a União Europeia é um grande parceiro econômico e político do Brasil. No momento em que na União Europeia ocorrem vários movimentos soberanistas, né, que tentam estabelecer a independência, as nações que compõem a União Europeia, mas que estão dentro de outros estados, gera-se uma tensão política com consequências econômicas. Por exemplo, se a questão da Catalunha se radicaliza, porque já está bastante radicalizada, mas nos próximos dias se espera até, tem a hipótese muito presente da declaração unilateral da independência, isto vai criar um problema muito para além do Estado espanhol. Vai criar um problema para a União Europeia, que tem em outros estados também movimentos separatistas. Alguns até, inclusive, já houve plebiscitos e que poderão ocorrer novamente, e outros que não houve plebiscito, mas que há intenção de alguns povos de conquistar a sua soberania. Então, isto vai tensionar politicamente e colocar, inclusive, a questão política de que os movimentos são nacionais, por um lado, ao questionar a soberania de um país integrado, reconhecido dentro da União Europeia, vão fragmentar ainda mais a Europa e vai haver um espaço de disputa ideológica entre grupos, partidos ou chamadas famílias políticas, sobre qual é a ordem ideal para a Europa. Quer dizer, fragmentá-la e rompê-la, ou preservar a unidade, mas com alguma coesão, ou simplesmente centralizar mais o poder ainda em Bruxelas, que seria o executivo. Isto abre espaço para todo o espectro ideológico. Hoje na Europa, inclusive, forças políticas emergentes são, inclusive, de extrema-direita. Como se verificou agora na Alemanha, né? Um partido que nem tinha assento no Parlamento Federal, o Bundestag, já é o terceiro maior partido. Na França, a mesma coisa, com o Front National, nos Países Baixos, na Bélgica, né, alguns movimentos separatistas também dos flamengos. No Reino Unido, os escoceses, já tem o problema da Irlanda lá e do Eire, né? A Irlanda dividida em dois, né? Um país independente e outro pertencente ao Reino Unido. Enfim, tudo isso pode ganhar um dinamismo ainda maior caso uma solução pacífica ou não pacífica
saia favorecendo a independência da Catalunha. Por outro lado, esse é um povo milenar, é um povo que tem uma língua, uma identidade, uma história reconhecida. Não é um agrupamento de pessoas que estão ali querendo tomar de assalto porque têm interesses pessoais. E é muito interessante observar que entre os soberanistas, né, os que querem a independência da Catalunha, é um espectro político que vai da esquerda à direita. Os partidos, inclusive conservadores. Aliás, o presidente da Generalitat, né, o Carles Puigdemont, é de um partido conservador. E o vice-presidente da Generalitat é de um partido de esquerda, a chamada Esquerda Republicana da Catalunha. Ou seja, ali tem uma dimensão mesmo identitária de nacionalidade. Por outro lado, tu tem um outro nacionalismo, que é o nacionalismo espanhol, que é um nacionalismo centrista, né, que quer reter as nações que pertencem ao Estado espanhol dentro da Espanha, onde quem comanda é Madrid, que é Castela, são os castelhanos. Historicamente, quem construiu o Estado espanhol é Castela, tanto é que a língua espanhola, na verdade, é o castelhano. Em função da determinação de construir um grande país, ou um império, um dos maiores impérios do mundo, passou também a se chamar espanhol. E as outras nacionalidades, mais ou menos conforme o período histórico, também já lutaram pela sua independência. Os bascos são o melhor exemplo disso, então, mas ainda há os galegos também. E a Catalunha, brigando pela independência, não pode incentivar esses outros... Sim, está todo mundo observando. Até é interessante essa tua pergunta, porque se tu vê, por exemplo, como é que as autoridades da União Europeia se manifestam sobre o que aconteceu no plebiscito, que foi de uma violência impressionante. Aliás, eu acho que a péssima relações públicas do governo espanhol, na pessoa do primeiro-ministro Mariano Rajoy, foi a decisão de mandar 14 mil policiais lá ocupar o país e no dia do referendo, a população pacífica, desarmada, não violenta, usar de uma violência extrema que agora está espalhada pelo mundo uma ideia de que há ali um problema não só de equilíbrios de Estado, mas também de direitos identitários e de direitos humanos. Ou seja, a forma como o Estado espanhol resolveu reagir a esse plebiscito dos catalães, na minha opinião, criou um problema para a Espanha e para a União Europeia. Ô Jorge, quando a gente olha essa manifestação, que aparentemente, se não houvesse essa agressão, né, da polícia espanhola, a coisa se resolveria tranquilamente, né? Não teria essa dimensão, né? Se nós olharmos para a Catalunha 8, 10 anos atrás, o independentismo era absolutamente minoritário, 10% a 20%. A partir do momento que foi feito um referendo para aprovar uma reforma do Estatuto da Autonomia da Catalunha e que foi o partido PP, esse que está no poder, que é um partido de origem franquista, da época da ditadura Partido da Popular, França. Né? Partido Popular hoje, mas na época da ditadura era Aliança Popular, vamos dizer assim, do final da ditadura. Esta postura, né, de agir violentamente, não reconhecer, não dialogar, não é de agora, não é de domingo do referendo. Quando o PP entrou com uma ação no Tribunal Constitucional Espanhol, dizendo que aquele estatuto não podia ser da maneira que estava porque seria anticonstitucional, e o tribunal, 2 anos depois, reconheceu isso e começou a esquartejar o texto, proibindo que a língua catalã na Catalunha fosse tão importante quanto o espanhol, que o orçamento, o dinheiro arrecadado na Catalunha não poderia ficar na Catalunha, teria que ir primeiro a Madrid para depois ser distribuído conforme os critérios de Madrid. Tudo isso foi despertando um sentimento de nacionalista que foi evoluindo de um estatuto alargado de negociação, maior soberania, até um independentismo. E essa questão ela afeta a União Europeia e, respondendo à tua pergunta, em função das relações que o Brasil tem com a Europa, isto sim pode repercutir de forma importante, tanto economicamente como politicamente aqui. Quer dizer, nós temos um problema que
digamos, é uma questão que a Espanha tem que resolver, que já vem de muito tempo, né? Certo. E que agora tomou uma proporção por uma atitude, digamos, errada, inclusive do governo espanhol. Bom, a gente está conversando com o professor Jorge Gustavo a respeito do referendo, né, na Espanha, que aconteceu no começo deste mês de outubro, a Catalunha discutindo a possibilidade de desligar-se da Espanha, tornando-se um país. A gente está discutindo essa questão, é uma questão internacional, mas que tem a ver com o Brasil por conta das relações aí econômicas que o Brasil tem com a Europa, sobretudo com a Espanha, e que o professor Jorge Gustavo explicou muito bem aqui como todo esse jogo acaba acontecendo e acaba se ligando, né, nessas políticas internacionais. Como eu disse na abertura do programa, esse é um tema vasto, né? A gente precisaria de 1 hora só para tratar dessa questão. Mas a gente vai fazer um intervalo e, na volta, nós vamos falar de uma outra encrenca que está aí se avizinhando, que é a Coreia do Norte e os Estados Unidos. A gente vai tratar deste assunto agora no segundo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos.